Abacuque, capítulo 3. Nós vamos ler apenas 2 versículos, os primeiros 2 versículos. Nós vamos fazer uma leitura curta hoje, amém? Aleluia. Deus está neste lugar, amém? Eu creio que você tem percebido isso já. A presença dele é tão marcante. E quando nós abrimos os nossos corações, nós percebemos de forma pessoal. Porque nós percebemos várias formas, às vezes no ambiente, às vezes na vida do irmão que está do lado, mas muitas vezes não pessoalmente. Mas eu te convido a abrir seu coração para que a presença dele seja hoje uma marca na sua vida, amém? Abacuque capítulo 3, versículos 1 e 2 apenas, diz assim: oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Estenda sua mão para cá, ore por mim nesse momento. Peça a Deus que a palavra que vai ser liberada nessa noite transforme a sua vida, o seu coração, transforme a sua casa, tudo que precisa ser transformado. Peça a Deus que essa seja a palavra de transformação, que essa seja a resposta que você pediu a Deus durante essa semana, que essa seja a resposta talvez para muitas questões que você trouxe até aqui na sua vida, ou trouxe hoje neste lugar, amém? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Deus, que vai ser ministrada nesse momento. Nós queremos, ó Deus, nos colocar diante de ti para ouvir, Deus, como ouvintes, ó Deus, daquilo que o Senhor tem a nos dizer. Deus, que os nossos corações estejam atentos, Pai, a receber, Deus, a Tua palavra. E que, Senhor, seja como semente em terra fértil, Deus. Que tudo, Senhor, que possa haver no nosso coração, que possa, Deus, sufocar ou matar a semente, ó Deus, nós queremos agora anular em nome de Jesus. E que a Tua palavra encontre um terreno fértil, onde ela possa brotar, onde possa florescer e dar muitos frutos. Deus abençoe a minha casa, a minha vida, a minha família. E em nome de Jesus também a casa e a família dos meus irmãos. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podem sentar-se já. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre avivamento, amém? Avivamento é algo que nos últimos dias nós temos ouvido demais essa palavra, não é mesmo? A começar pela questão que está acontecendo na universidade nos Estados Unidos. E, de fato, o Senhor tem trazido sobre o seu povo um despertamento, um avivamento. Em alguns lugares do mundo nós temos visto Deus se movimentar, Deus se levantar, se mover de formas estratégicas. E nós temos ouvido muito falar, essa notícia já apareceu em todos os jornais, televisão, internet, por aí. E nós aqui no Brasil, como nação escolhida, em que há várias palavras proféticas sobre a nossa vida, sobre a nossa nação, sobre a nossa existência, de que essa é a terra do avivamento, essa é a terra que vai incendiar o mundo. E nós cremos e esperamos muito por isso, não é mesmo? Nós sempre falamos, a nação celeiro para as nações, nossa nação celeiro para as nações, para as demais nações do mundo. E é, de fato. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho de um avivamento, que é um avivamento que é aquele que não começa com grandes manifestações. E esse é o avivamento que Deus hoje quer que a gente manifeste no reino dele. Pastora, você é contra o que está acontecendo? Não, não sou contra. Muito pelo contrário, sou a favor demais. Mas eu quero abrir os nossos olhos para esse tempo, para que a gente possa ser convicto daquilo que Deus está fazendo. E não convencido de coisas que aparecem, de coisas que vão aparecer. Porque no meio de grandes avivamentos, também existem grandes
inverdades, grandes mentiras. Também existem falsos profetas. Jesus fala sobre isso, que nos últimos dias apareceriam falsos profetas. E a gente sempre atrela falsos profetas, talvez, a uma pessoa que professa outra religião e que tem uma crença diferente da gente, mas não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando sobre pessoas no meio de nós que se levantariam com o evangelho estranho. Esses são os falsos profetas. E muitas vezes os avivamentos que nós vimos partem dessas pessoas. E nós somos enganados, levados, iludidos, porque estão no meio de nós. Mas nessa noite eu quero que você entenda que nós não estamos aqui para falar sobre o que acontece, a forma de manifestações, mas nós estamos aqui para falar sobre o que Deus quer fazer através de nós como filhos e filhas avivados, como filhos e filhas que conhecem a vontade de Deus para esse tempo. Amém? E para falar um pouquinho sobre esse tema, nós precisamos entender o que é avivamento. O que é avivamento? Como eu disse agora há pouco, tem muitas palavras que estão aparecendo no meio, vamos dizer assim, no meio gospel, no meio evangélico, que são coisas que muitas vezes já estão tão intrínsecas no nosso vocabulário, a gente não para pensar o que elas significam de verdade. Já existe uma língua, né? Um idioma crentez que a gente está acostumado a falar. E avivamento talvez está dentro desse amplo vocabulário aí, crentez. Mas não é apenas isso. Avivamento é um verbo. Vem do verbo avivar. E significa preservar, manter vivo. Mas num contexto mais bíblico, a gente não vê a palavra avivamento na Bíblia de forma clara. Mas trazendo para um contexto bíblico, colocando sob a luz da palavra, nós sabemos que avivamento é mais do que apenas manter vivo. Significa corrigir, significa aperfeiçoar. Significa muito mais do que apenas se manter vivo. E quando o profeta Abacuque, ele faz essa oração em forma de louvor, no último capítulo dos 3, que compõem o livro do profeta. É um livro bem pequenininho, mas vale a pena ler. Se você ainda não leu, pare para ler. Hoje à noite dá tempo, menos de uma hora você lê os 3 capítulos. Mas você vai aprender bastante. No início, no capítulo 1, Abacuque não entende o que está acontecendo na nação, não entende o porquê as coisas se desenrolam do jeito que estão se desenrolando, e Deus vem cobrar isso do povo. E Abacuque fala: Deus, por que as coisas estão assim? Por que há mentira? Por que há injustiça? Por que o teu povo não te adora mais? Por que o teu povo introduziu outros deuses na nação? Por que o teu povo é injusto com os pobres? Por quê? Por quê? Por quê? Será que o Senhor não está vendo tudo isso? Porque o Senhor permitiu que a coisa chegasse nesse ponto, nesse nível. E então ele fala um monte de porquês para Deus. E eu fico imaginando, né? E Deus calado. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus permite que a gente passe pela crise, que os porquês venham, para que Ele possa mostrar a glória dEle, mas do jeito dEle, não do jeito como a gente gostaria que fosse, não do jeito como a gente gostaria que Deus nos respondesse ou nos mostrasse algo, porque Deus trabalha do jeito dEle, no tempo dEle, da forma dEle. Então, no capítulo 2, Abacuque percebe então que todos os porquês que ele fala, que ele lança para Deus, não vão ser respondidos da forma como ele quer. E aí ele fala assim: então tá bom, eu vou fazer uma coisa. Eu vou subir aqui, eu vou ficar quieto, eu vou me aquietar, eu vou parar de falar e eu vou me atentar em ouvir o que Deus quer falar. Eu vou me atentar em ouvir as palavras e entender a visão e em me concentrar naquilo que Deus quer me mostrar. E ele se aquieta. Vamos embora. E ele fica lá, quietinho, só ouvindo. E aí Deus vem e fala: agora eu vou te falar.
agora eu vou falar com você. É isso e isso que está acontecendo. Pega a visão e escreve a visão em tábuas e coloca essas tábuas em lugares onde todo o povo vai ver o que eu quero fazer, o que eu quero falar. Agora sim, agora que você calou, agora que você parou, agora que você se aquietou, eu vou falar com você o que está acontecendo. E aí agora você vai transmitir ao povo. Então Abacuque entende. Ele começa a entender tudo que está acontecendo, qual é o contexto em que aquelas coisas estão acontecendo na nação dele, porque o povo se desviou e ele então tem condições de chegar diante do povo e corrigir o povo e dizer: olha, nós estamos errando, nós estamos fazendo errado, nós estamos agindo assim, nós estamos fazendo de forma incorreta. Mas só depois que ele se aquietou. E então, nesse versículo que nós lemos, ele entende que no meio das crises, mesmo quando o cenário está todo errado, quando a gente olha e a gente vê tudo errado, mas que é nesse momento que a gente tem que pedir e a gente vai viver um verdadeiro avivamento. E ele diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio do teu povo. Faz com que durante os anos o teu povo seja avivado. O teu povo perceba quem o Senhor é. O teu povo viva aquilo que o Senhor quer que a gente viva. Faz, Senhor, no meio dos anos com que eles vivam. E ele começa a falar: Deus, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, e o Senhor é. E no final do capítulo ele fala assim: ainda que nada aconteça, ainda que Deus não se mova, ainda que não haja animais nos currais, ainda que não haja o fruto da oliveira, ainda que todas as coisas estejam contrárias, o Senhor é. E isso torna Abacuque um homem, um profeta avivado. Isso nos torna avivados. Ei, o livro de Abacuque, ele nos mostra um cenário propício, um cenário que por um acaso, aliás, não por um acaso, porque a Bíblia não trabalha com coincidências, nem acaso nessas coisas, mas que nós não percebemos por um acaso, mas é um cenário de hoje. É o cenário de hoje, um cenário onde as pessoas estão longe de Deus, um cenário de crise, um cenário onde a gente não sabe o dia de amanhã. Ei, mas é nesse cenário que Abacuque diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Vem, Senhor, se movimentar no meio da tua igreja nesses anos, nesses dias. É nesse cenário, é nesse ambiente que o avivamento vai acontecer. Mas nesse ambiente o avivamento partiu de uma pessoa. Partiu de Abacuque. E nós vamos entender hoje algumas características para um avivamento verdadeiro acontecer. Nós vamos entender hoje por que avivamentos tão poderosos já aconteceram, estão acontecendo, mas por que eles aconteceram? Porque é fácil a gente falar assim: engraçado, acontece lá, mas não chega aqui no Brasil. Mas sabe por quê? Porque eles já estão adiantados em um processo que ainda nós não estamos. Eles já passaram por coisas que ainda nós não nos permitimos viver. Eles já entenderam coisas que a palavra diz, que Jesus diz, que nós ainda estamos relutando em entender, em compreender, em trazer para a nossa vida. E isso nos atrasa. Isso nos atrasa em viver, em ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, em ser a nação que trará o fogo para essa terra. Isso nos atrasa nos processos. E a primeira característica de um verdadeiro avivamento é que ele começa de dentro para fora. Ele começa de dentro para fora. Não há nada que possa começar grande e terminar pequeno ou terminar dentro. Tudo que começa de fora para dentro morre no meio do caminho. A gente vê, às vezes, muitas florestas pegando fogo, mas o fogo não começou em grandes proporções. Ele começa, às vezes, por um graveto que pega fogo e espalha pela floresta inteira. É sempre dessa forma. Sempre começa do menor, sempre começa de dentro, sempre vai começar aonde é improvável. Sempre vai começar.
E nós vemos vários exemplos de pessoas na Bíblia que foram diferenciais em suas épocas, que foram diferenciais, tanto que estão na Bíblia, mas que começaram pequenos, mas Deus pôde contar com o que havia dentro do coração deles. O mais comum, né, que a gente sempre cita, um homem segundo o coração de Deus, Davi. Davi foi ungido cedo, Davi foi ungido com 12 anos. Claro que ele não assumiu o trono nessa época, ele era apenas uma criança, mas Deus já sabia o que tinha no coração dele. Ele já tinha dentro do coração dele um coração que queimava, ele já queimava. Ele já compreendia o que era adoração, ele já sabia o que era enfrentar dificuldades, mesmo tão pequeno. E ele sabia como vencer essas dificuldades. Mesmo assim, ele se mantinha em contato com Deus. Ele não deixava a chama do amor, a canção que havia dentro dele calar. Ele não deixava, ele era avivado. Um outro exemplo também, Gideão, que era o menor da casa, a tribo era menor, tudo era menor. Tudo era menor. E ele fala isso para o anjo. E o anjo vem conversar com ele, é uma conversa engraçadíssima. Depois leiam lá em Juízes. Porque quando o anjo chega para ele e fala, ei aí, encontra ele escondido, malhando trigo no lagar para esconder a comida. E quando o anjo chega para ele, o anjo fala, e aí, homem corajoso e forte. E Gideão fala, eu não sou corajoso, eu estou escondido. Eu sou o último do último do último. E o anjo continua, não, varão valoroso, anda, que eu vou te escolher, eu já te escolhi para libertar o povo da opressão. E Gideão continua, não, mas eu não, assim, eu sou o menor, eu não sei o que eu vou fazer. E aí, em determinado ponto da história, fala a palavra que o Espírito do Senhor vem sobre Gideão. Então tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele diz que é, desaparece, porque o Espírito Santo vem sobre ele. Mas ele mesmo declarando que ele era tão pequeno, o menor dos menores, ele permite. E de dentro para fora começa uma transformação. E Deus age naquele povo, naquele tempo, através da vida de Gideão. Ruth da mesma forma. E Ruth aparece na genealogia de Jesus, uma mulher que não era nem de origem mesmo. Hebreia ela não era. Mas quando Deus quer fazer, Ele pega os improváveis, Ele pega o menor e Ele vai transformando de dentro para fora. Só que Deus não faz isso sem a nossa permissão. Então, se você quer que um avivamento comece na nação, seja você o pavio, seja você a faísca que incendeia pessoas à sua volta. Olhe como está o seu coração, do que está cheio o seu coração, do que está cheio o meu coração, o que eu tenho alimentado? Será que eu tenho alimentado o fogo do Espírito? Será que eu tenho alimentado o espírito de fofoca? Será que eu tenho alimentado o perdão? Será que eu tenho alimentado a mágoa? Será que eu tenho deixado crescer a raiz de amargura? Será que eu tenho arrancado todos os dias essa raiz, mesmo que ela insista em crescer? Será que eu tenho orado? Será que eu tenho falado, Deus, eis-me aqui, o Senhor? Será que eu tenho falado, Senhor, eu vou ali rapidinho e já volto. Quando o mover estiver acontecendo, eu pulo no meio do fogo. É de dentro. É de dentro de você que começa o avivamento. Observe hoje seu coração. E isso não é sobre avaliação, autoajuda. Não é sobre isso. Isso é muito mais. Isso é sério. O que você tem pedido para Deus que você não tem feito, que não tem partido de você. Ah, Senhor, eu quero que o culto de domingo seja uma bênção. Eu quero ver pessoas sendo libertas, curas. Eu quero a manifestação da tua glória. Eu quero, amém. Ele vai fazer aqui porque Ele é Deus. Mas será que Ele tem se manifestado dentro do seu quarto quando só você está? Será que lá você pede assim? Precisamos olhar para dentro de nós e saber o que tem dentro de nós que vai trazer o avivamento. Você é um foco de avivamento. Você é uma varetinha pegando fogo. Você é uma brasa. É você. Aonde você vai, você está incendiando.
aonde você tem ido? Aonde você tem ido e o que tem acontecido nos lugares aonde você tem ido? Mas a gente tem a tendência de querer sempre que estar no meio do grande, do volumoso, do aparente. Então, quando os cultos aqui pegam fogo, aí a gente fala, eita, o culto foi, ó. Céu na terra, amém, glória a Deus. Mas você, amanhã, você já apagou. E não é isso que Deus quer. A gente pode querer estar no meio de coisas grandes. Nós podemos querer viver coisas grandes, sim. Mas a gente não pode querer só isso. Apenas isso. Quando nós estamos aqui celebrando, nós somos apenas isso aqui. Essa casa é apenas uma panela quente onde o milho estoura. É só isso. Onde está todo mundo junto, onde o calor do Espírito ajuda e colabora e proporciona que em comunhão a gente estoure aqui, que a gente saia daqui pipocando. Mas no seu secreto, como Jesus fala, entra para o seu quarto, fecha a sua porta e fala com seu pai que te vê em secreto. Como é que tem sido lá? Às vezes a gente quer abraçar as coisas grandes e ser parte de uma condição macro. E isso é de Deus, sim. É claro que a gente vai ser. Mas precisamos ter cuidado. Porque muitas vezes quando estamos querendo só o grande, quando estamos grandes demais, quando queremos só viver as coisas que são vistas, que são chamativas ao olhar, Deus nos quebra. Ele nos traz para o lugar aonde de verdade Ele quer que a gente comece. E um exemplo disso é Moisés. Lembram da história de Moisés? Moisés, ele já nasce num contexto, né, um contexto de escravos, e ele já nasce sob ameaça. E aos 4 meses de vida, Moisés precisa ser já escondido, sair da sua própria família, só que Deus tem um plano. Porque aos 4 meses de vida, Deus leva a ameaça, né, aquilo que ameaçava Faraó, para dentro da casa de Faraó. E Deus é muito bem-humorado e muito estrategista. E então Moisés cresce lá, no contexto do palácio, e lá, e talvez não por maldade, mas lá ele se torna não um Moisés hebreu. Ele não tem a origem dele ressaltada, a origem dele reafirmada todos os dias como um hebreu. Não, ele é o filho da princesa, e ele é grande, ele já é grande. Ele poderia suceder o Faraó. Tudo bem que não era o filho do sangue, mas ali, naquele contexto ali, quem sabe? E poderia. José não era um egípcio, mas, né, governou. Mas só que aí, Deus tinha um traçado para a vida de Moisés. E quando Moisés estava no auge da grandeza e ele não entendia ainda o que Deus queria, Deus vai lá e quebra ele. Pega ele de volta. E através de uma coisa ruim, Moisés comete um crime. E Deus leva ele para o lugar aonde Deus queria que ele estivesse, para que ele começasse do zero e depois se tornasse grande de novo, porque ele foi o libertador do povo. Toda a história de Israel dependeu de Moisés. Mas aí ele precisou crescer dentro da história que Deus tinha escrito para ele, dentro dos parâmetros de Deus. Ei, comece de dentro para fora. Comece da maneira que Deus quer, de dentro para fora. Pequeno mesmo, mas deixa essa chama aí, ó, acender. Deixa o teu coração ser influência para outros. Deixa o que Deus te deu tocar outras pessoas. Ah, pastora, mas eu não prego, eu não canto. Não, não precisa disso. Deixa tocar onde você está.
Deixa que as palavras que saiam da sua boca sejam palavras de encorajamento, sejam profecias na vida das pessoas, sejam ordenanças, sejam palavras baseadas na Bíblia, naquilo que nós precisamos viver. Ensine as pessoas sobre quem é o seu Deus. Porque se você crescer da forma certa, Deus não vai precisar te quebrar. Deus não vai precisar te trazer. Outro que Deus quebrou e trouxe para o lugar foi Sansão. Sansão também era prometido desde o ventre. Tudo foi preparado por Deus. Mas em determinado momento, Sansão deixa a mentira entrar no coração dele. Sansão deixa o orgulho de si mesmo dominar a vida dele. E aí ele perde o que Deus tinha para ele. Só que o plano de Deus não morre. O plano de Deus era que Sansão fosse o libertador de Israel naquele tempo. Então Deus ainda usa Sansão. Deus ainda usa Sansão. E nessa noite eu te pergunto, como é que você quer que o avivamento aconteça? Você quer estar num grande grupo, onde as coisas acontecem, a nuvem passa, só que hoje a nuvem está aqui, amanhã, segunda-feira, cada um foi para sua casa e você não vê mais a nuvem. É isso que você quer? Ou você quer ser aquele que tem uma chama acesa dentro de você, que nunca vai se apagar, e você vai direcionar a nuvem. Você vai ser a nuvem que outras pessoas vão estar debaixo. Você vai ser a fonte que outras pessoas vão beber de você. Cuide do seu interior. Cuide do que você carrega dentro de você. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Essas são palavras de Jesus para os fariseus, para aqueles que sabiam de toda a lei, para aqueles que se vestiam adequadamente, para aqueles que eram os prováveis, mas eles eram fedidos por dentro. Como estamos hoje, fedidos por dentro ou exalando o bom perfume de Cristo? Como estamos hoje? Segundo ponto, avivamento verdadeiro gera transformação no ambiente. Quando a gente lê Gênesis no capítulo 1, versículos 1 e 2, nós estamos falando da criação, do princípio de todas as coisas. E a gente começa a ler e parece até um pouco monótono, né? Quando a gente começa a ler e a gente começa a imaginar a cena. E a palavra diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era... A terra era? Sem forma e vazia. Só que tem um mais o Espírito se movimentava sobre a face das águas. Sobre a face das águas, em um ambiente sem forma e vazio, existia um Espírito que se movimentava e transformava aquele ambiente, trazia vida, movimento para aquele ambiente. Aonde existe uma pessoa avivada, um crente cheio da glória de Deus, o ambiente precisa ser transformado, a pessoa precisa ser transformada, aquele lugar, a sua mente precisa ser transformada. Você é um agente de transformação, você é um foco de avivamento. E quando nós falamos de ambiente, a gente sempre pensa em um lugar físico onde a gente possa estar. Esse é um ambiente, a sua casa é um ambiente. Existem vários ambientes onde você vai, frequenta, mas o ambiente pode ser a pessoa. O ambiente pode ser a nossa mente. Você está transformando os ambientes onde você tem ido. Você tem transformado a sua mente, o seu entendimento, a sua cabeça. Dentro de você é o lugar que você passa mais tempo. Nós somos um corpo com um espírito que o tempo inteiro conversa conosco, o tempo inteiro nos impulsiona, nos direciona, o tempo inteiro emite para a gente direções, o tempo inteiro fala conosco. Você é um ambiente.
E como está a sua mente? Você tem permitido que o Espírito Santo transforme a sua mente? Ou você tem deixado a sua mente ser dominada e trabalhada e moldada segundo os padrões que o mundo hoje tem ditado? Eu falava pela manhã, há uns 10 anos atrás, gente, me entenda, não estou falando contra, estou citando um fato. Há uns 10 anos atrás, talvez mais ou menos, as pesquisas diziam que as doenças psicológicas e a depressão seriam o mal do século. E é uma verdade. Infelizmente, mas é uma verdade. E hoje, quando a gente olha, a maioria das pessoas já sofreu, ou sofre, ou passa por isso, ou então tem até mesmo hereditariamente predisposição para passar por esse tipo de coisa. Até mesmo hereditariamente tem predisposição para passar. E quando eu tenho esse tipo de informação, se eu não tiver com a minha mente avivada, com a minha mente todos os dias dizendo para mim, você é filho, você é uma pessoa liberta, você é aquele que vai transformar o mundo, eu deixo essas coisas entrar e deixo essas coisas conduzirem a minha vida. Preste atenção, eu sei que isso acontece, eu sei que isso é algo que acontece com todo ser humano. Para isso existem profissionais, para isso existe a medicina, para isso existe terapia. E ok, eu acho isso ótimo, porque Deus, Ele faz com que as pessoas, Ele levanta pessoas para curar também, para nos curar, para nos ensinar. A ciência está aí para isso também. Mas presta atenção. Pode ter toda a ciência do mundo, pode ter todo o recurso do mundo. Se você não tiver disposição de deixar Deus trabalhar a sua mente, o Espírito trabalhar a sua mente, você vai sair de um problema, vai cair em outro. Você vai sair de uma situação, vai cair em outra. Porque a sua mente não está sendo tocada e trabalhada por quem pode mudar realidades. Você está deixando que as coisas transformem a realidade da sua vida. Cuide da sua mente, transforme a sua mente segundo as coisas do Espírito. Renove o seu entendimento, seja transformado por isso. E também você pode transformar o lugar que você for. Quando Jacó luta com um anjo, e eles se encontram ali no Vale de Jabó, que é uma guerra ali, e Jacó segura o anjo, e o anjo toca Jacó, e é um negócio doido a madrugada inteira. Aquele lugar que abrigou a glória de Deus, que abrigou a presença de Deus, e que houve ali a transformação de uma pessoa também, porque Jacó deixou de se chamar Jacó e passou a se chamar Israel. Mas aquele lugar foi marcado, e aquele lugar passou por transformação. Em vez de ser Vale de Jaboque, é Peniel. Agora se chama Peniel, o lugar onde houve uma luta, onde houve um contato com Deus, e prevaleceu aquilo que Deus quis. Prevaleceu aquilo que Deus quis. Presta atenção. A gente gosta do fogo, a gente gosta do derramar, a gente invoca a presença mesmo, a gente chama por Ele, a gente vive todas essas coisas, mas nós precisamos entender que tudo isso não pode ser a partir daqui, tem que ser a partir de nós para aqui. Precisa gerar transformação em nós, e depois nós vamos gerar transformação aqui e aonde nós formos enviados. E foi por isso que Jesus falou: vocês serão minhas testemunhas aqui em Samaria, em Jerusalém, até os confins da terra. Aonde você for, você carrega o fogo. Você não vem só para o fogo aos domingos, você precisa carregar o fogo. Transforme o ambiente onde você vive. Seja um crente avivado. Traga vida para esse ambiente. Traga óleo. Traga cura. Não traga depressão. Palavras de... Gente, tem gente que é difícil conversar. Às vezes a gente chega segunda-feira, de manhã, cansado, perto da pessoa, dentro do ônibus cheio, na empresa. E aí, fulano, como é que foi o fim de semana? Ai, foi uma droga. Ai, meu filho adoeceu, não sei o que aconteceu, sei lá o que também, a caixa d'água estourou, o telhado caiu, e agora... Tudo bem, as coisas acontecem.
As coisas acontecem, mas Abacuque, num cenário desfavorável, ele diz: eu vou me alegrar, mesmo que tudo dê errado, eu vou me alegrar, porque é a partir disso que as coisas vão começar a dar certo. É a partir disso. Mas se você chega num ambiente e a pessoa já despejou um caminhão de derrota, a gente às vezes acaba indo. Mas não vá. Transforme, fala assim: em nome de Jesus eu vou orar. Seu filho vai ser curado em nome de Jesus. Você vai ter condição de consertar o telhado, a caixa d'água em nome de Jesus. Bora trabalhar, porque é para isso que Jesus hoje nos trouxe aqui. Bora, meu filho, o dia vai ser bênção. A semana está só começando. Isso é ser avivado. Derrama cura sobre a pessoa do seu lado. Vai lá na casa do seu parente que bebe. Em vez de você falar assim: não vou lá não, porque lá o ambiente é pesado. Não, vai lá e deixa o ambiente leve. Expulsa um bocado de capeta lá e pronto. Deixa o ambiente leve. É para isso que Deus te chamou. Não é para você se afastar. Vai lá, ore por eles. Repreenda o espírito de morte. Vai lá, conta uma piada. Faz a galera rir. É para isso que Deus te chamou. Vai lá. Toca uma canção, pega o seu violão, pega o teclado, sei lá, pega o balde. Faz um som lá, alegra o ambiente, muda, transforma. É para isso que Deus te chamou. Isso é ser avivado. Isso é ser avivado. Isso não é apenas, avivamento não é apenas falar línguas e derramar aqui. Não, é você gerar em outros lugares coisas permanentes. Coisas que vão marcar a vida de pessoas. Terceira característica de verdadeiro avivamento é que verdadeiro avivamento traz arrependimento. E quando eu falo de arrependimento, eu não estou falando apenas daquele arrependimento assim: Senhor, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. Isso é arrependimento também, mas não é só o perdão dos pecados, mas é viver uma vida como se você estivesse vivendo em um corpo morto. Pastora, que macabro. Não, mas é exatamente isso. Quando a gente entende o conceito de arrependimento, quando a gente entende que o arrependimento, ele nos tira sim a culpa, ele nos liberta da culpa, porque Jesus veio para isso. Mas ele também nos tira do nosso lugar, de nós mesmos, e nos leva para o centro da vontade de Deus, para onde o Senhor quer que a gente vá, para o centro, para o propósito. Sabe, muitas vezes a gente não precisa pedir perdão por pecados. Muitas vezes a gente leva uma vida de santidade. A gente não erra, né? Segundo a classificação dos pecados, né? A gente não bebe, não fuma, não adultera, não rouba, não sonega o imposto. Mas não é só isso. Não é só sobre isso. Muitas vezes nós negamos ser para Deus aquilo que Ele quer que nós sejamos. E disso também a gente precisa se arrepender. Disso também a gente precisa se arrepender quando a gente diz para Deus: não, Senhor, amanhã. Deus fala assim: vai lá, ora por fulano agora. Já contei isso aqui. Uma vez, eu não tenho hábito, acho que todo mundo sabe aqui, menos aqueles que estão me conhecendo agora, mas eu não tenho hábito de telefone. Eu sou bem desconectada nesse sentido, né, Gisele? Mas, gente, tem coisas que Deus faz e é assim, né? Os improváveis. E Deus falou: vai lá. E eu passando roupa lá, uma pilhona de roupa. Deus liga para fulana. Ah, tá bom, Senhor, depois eu ligo. Aí mais uma peça, liga para fulana. Ah, tá bom, Senhor, vou ligar, deixa eu só terminar essa aqui. Aí, terceira peça, e o Senhor falou: liga agora para fulana. Eu falei: tá bom, Senhor. Desliguei o ferro. E aí liguei, conversei e tal. Uma conversa normal. Oi, fulana, você tá bem? Você tá bem? Tá bom, Senhor, não entendi nada, mas tá bom, amém. Voltei a passar roupa. Passei roupa o dia inteiro. No dia seguinte, a fulana me liga. E fala assim: amiga, foi ótimo você ter me ligado ontem. Você não sabia o que ia acontecer. Eu ia matar os meus filhos e ia me matar. E na hora que você ligou, eu tive um choque. Algo virou dentro de mim. Eu entendi que aquilo não era de Deus e que aquilo estava
ia acontecer se Deus não tivesse misericórdia, não tivesse dado sua vida. Aí eu entendi. Falei, amém, Deus, obrigado, porque eu não passei mais uma peça de roupa. Porque eu parei na terceira. Mas sabe, é sobre essas coisas. É sobre você falar assim, tá bom, não quero fazer, Deus, mas eu não vou deixar para amanhã, eu vou fazer agora. Tá bom, Jesus, eu vou fazer agora. Eu estava vivendo a vida de pecado? Não, mas eu estava deixando de lado a voz de Deus. E muitas vezes a gente faz isso. A gente quer andar e quer se sentir bem no nosso lugar, num ambiente confortável. E a gente fala, não, Senhor, amanhã. Quando eu estiver melhor, porque eu estou um pouco depressivo hoje, um pouco cansado, um pouco... Não, amado. O verdadeiro arrependimento, ele nos leva, ele nos constrange a fazer aquilo que Deus quer, a sermos escravos da vontade de Deus, a sermos escravos daquilo que Ele quer que a gente faça. John Turner fala assim, eu determinei que daqui para frente não buscarei nenhuma satisfação pessoal, mas aquela que é de Deus. Desde então, comecei uma vida de santidade e felicidade. Ele foi um missionário no Ártico Oriental. E quando ele diz que ele esquece, deixa de lado a busca pela satisfação pessoal, ele conheceu de verdade a felicidade e a santidade. Ele conheceu a vontade de Deus. E com certeza a vida dele não foi fácil, ele passou por várias coisas naquele lugar, mas ele mudou aquela realidade. Ele fez aquilo que Deus quis que ele fizesse. Ele foi um coração rendido, arrependido. Só um coração que se prostra, que entende que arrependimento não é só pedir perdão dos pecados, mas é se arrepender todos os dias daquilo que a gente talvez nem fez ainda, mas é dizer assim, Deus, se eu for fazer algo que vai ser contra aquilo que o Senhor quer, não permita que eu faça, eu já me coloco aqui, Deus. Eu já vou aqui, eu já vou me deitar aqui no chão mesmo, vem aqui, me humilha, me corrige. É sobre isso. E o avivamento, ele começa a partir disso. Esse é um dos princípios do verdadeiro avivamento. Corações altivos, que têm o controle de suas próprias vidas, raramente, ou eu posso dizer que não serão canais do fogo. Não serão focos de avivamento, não serão incendiários nessa geração. Porque se você quer fazer as coisas como você quer, você está fazendo a sua vontade. A vontade de Deus, ela é coletiva, ela é ampla. E ela nos conecta uns com os outros. E então fazemos aquilo que agrada ao coração de Deus. Perca o seu controle, se arrependa, seja rendido. Seja rendido. Seja rendido. Sabe, às vezes a gente tem muita resistência. Resistência é uma coisa que hoje em dia, assim, era um bichinho que se transformou num monstro. Hoje a gente é resistente a tudo. Hoje a gente tem informação demais. Hoje a gente pode comparar as coisas demais. Hoje a gente vê tudo. E então a gente cria resistências para muitas coisas. E nessa história de resistência, a gente resiste a Deus. A gente resiste às coisas que Deus quer. E a gente vai resistindo, criando muros de proteção em volta da gente. E quando a gente vê, nada mais entra e nada sai também. Nada mais sai também. A gente precisa entender sobre isso. Seja um cara arrependido, uma pessoa arrependida, uma mulher arrependida. Quando Deus vier, se joga logo no chão. Se derrama mesmo. Não espera Ele te esmagar, não. Vai logo, se joga logo. Sei o que só quer. Ah, é isso? Bora, então vamos lá. Tem uma outra historinha, que essa é mais conhecida. A vizinha, todas as vezes, morava do lado de um pastor. E para irritar o pastor, porque ela não gostava de crente, ela jogava o lixo dela toda vez pelo muro do pastor, sujava o quintal do pastor. Todo dia o pastor ia lá, recolhia o lixo, jogava o lixo fora. Aí ela olhava do muro, o quintal estava limpo. Aí no outro dia ela ia lá, virava a lixeira no muro de novo, sujava o quintal todinho. Aí o pastor ia lá, recolhia o lixo, e aí quando ela olhava, o quintal estava limpo. E ela fez isso por várias vezes. E aí o pastor falou assim, cara, eu vou ajudar ela. Vou ajudar ela. E aí
a gente imagina, né? O pastor foi lá, orou por ela, repreendeu um bocado de capeta e perguntou se ela queria aceitar Jesus, para Jesus mudar o coração dela tribuloso, né? E por que joga o lixo no quintal dos outros? Ele estaria ajudando ela, mas aí ele foi lá e ficou debaixo, no canto do muro, com a mão assim. Quando ela foi virar o latão, ele segurou o latão e falou: não, pera, eu mesmo vou jogar. O lixo jogou no quintal dele, sujou o quintal dele todo, falou: obrigada, hein? E ela ficou olhando. Ela falou: você é doido ou é maluco? Eu vim aqui para te encher o saco. E todo dia eu faço isso para te encher o saco. Todo dia eu faço isso para te ver catando lixo. E toda vez que você limpa, mais vontade eu tenho de fazer. Você é doido? Ele falou: não, eu não sou doido. Mas já que você quer sujar o meu quintal, vamos sujar junto. Se é isso que te faz bem, vamos fazer junto. Vamos bater um papo aqui, entra aqui, vamos bater um papo, né? E aí ele começa a evangelizar aquela mulher, pregar para aquela mulher, e ele ganha essa mulher. Sabe por quê? Porque ele foi lá e fez aquilo que ela já ia fazer. Isso quebra ela, isso quebrou o coração dela. E trazendo para o nosso contexto, quando Jesus te pedir uma coisa, vai lá e faz logo. Se joga logo, deita logo, se entrega logo. Que é mais fácil. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Portanto, avivamento não é apenas confessar os nossos pecados todos os dias. Sim, também. Mas é viver uma vida de devoção, dando frutos e sendo apaixonado por Ele. Isso é uma vida de avivamento. Isso é um verdadeiro avivamento. Isso é ser avivado. Isso é refletir os céus na terra. E a gente canta: deixa o céu descer. Deixa o céu descer. O céu vai descer. Quando a gente morrer para nós mesmos. Quando a gente esquecer da nossa própria vida e viver aquilo que Ele quer que a gente viva. Aí o céu vai encontrar a terra. Quarto passo para um avivamento verdadeiro. O avivamento verdadeiro é profundamente enraizado na palavra e na oração. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz assim: orem continuamente. Orem em todo tempo. Neemias, livro de Neemias, capítulo 8, diz assim: ele a leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Orar e ler a Bíblia, a gente, infelizmente ainda hoje, mesmo com todas as coisas que a gente vive, mesmo no contexto que a gente vive, infelizmente ainda muitos de nós acreditam que orar e ler a Bíblia é parte de um ritual, é parte dos dogmas da igreja evangélica. Mas não é isso. Quando a gente fala de devocional, a gente fala assim: olha, lê um trecho da palavra, ora, fala com Deus, e aí a pessoa vai para casa e no dia seguinte ela começa a ler. Lê 5 versículos, faz uma oração e levanta, vai para o trabalho e tá. E faz as coisas dela, a vida segue. Isso é bom? Sim, isso é bom. Você está lendo uma palavra que é viva. Você está falando com quem pode fazer todas as coisas por você. Mas é preciso que a gente abra a nossa mente, a nossa cabeça, o nosso entendimento para entender que orar e falar com Deus e se alimentar da palavra é muito mais do que um ritual. Não passa só pelo fato de você pegar uma Bíblia e ler ou pelo fato de você se ajoelhar e falar algumas palavras com Deus. É muito além disso. É muito além disso. Muito além disso. A minha avó,
Ela era analfabeta, ela não sabia ler uma letra na frente dos olhos dela. Mas em todos os cultos que ela ia, ela prestava atenção em todos os versículos que qualquer pessoa lia durante o culto. Na palavra inicial que era lida, ela prestava atenção. E a minha avó sabia mais de Bíblia do que muitos crentes que sabem ler, que têm acesso à Bíblia de todas as formas e que muitas vezes faz até seus devocionais dia após dia certinho. Sabe por quê? Porque ela tinha paixão por se alimentar. Ela tinha paixão por entender aquilo que Deus queria para a vida dela. Ela queria saber o que a palavra dizia para ela e o que ela podia fazer a partir daquela palavra naquele dia. E a minha avó foi por muitos anos zeladora de igreja. E a igreja era tipo assim aqui, era na beirada de uma rua, só que era mais próximo, né? Não era distante como a BR. E então todas as pessoas nos estados mais inimagináveis possíveis batiam na porta da minha avó. Batia gente para pedir ajuda, batia gente drogado, batia gente para se esconder da polícia. Todo tipo de gente batia na porta da minha avó. E a minha avó abria a porta para todo mundo. E eu falava: vó, você vai algum dia se dar mal com isso. Você não pode abrir a porta para todo mundo. E ela falava: posso sim, minha filha, eu vou abrir, Deus está comigo. E a pessoa chegava lá, minha avó cuidava, minha avó ajudava. E minha avó falava sempre um versículo da palavra de Deus para aquela pessoa: olha, a Bíblia diz assim. E eu falava: vó, deixa minha filha, Deus sabe o que faz, eu estou fazendo a obra de Deus. Nada vai me acontecer. Se algum dia alguém chegar aqui, me assaltar, me der um tiro, porque chegou a minha hora, eu vou para a glória, aleluia. Tá bom, vó, tá bom. Ela fez isso durante muitos anos, que ela morou nessa igreja muitos anos, era a igreja dela, até quando ela ficou muito idosa e a gente tirou ela de lá e ela ficou muito brava com a gente, porque ela não tinha mais condições. Mas ela fez isso, mas sabe por quê? Que ela fazia questão de aprender sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus era a vida para ela, e ela sabia que era a vida para aquelas pessoas que chegavam até ela. É sobre isso. E ela orava do jeito dela, e ela fazia as coisas do jeito dela, porque ela não tinha um conhecimento teórico, mas eu tenho certeza, e eu vi muitas vezes, ela tinha um conhecimento prático. Ela conhecia a presença de Deus, ela conhecia Deus, e ela sabia mais do que Deus queria para ela, das palavras que Deus tinha dado para ela, do que nós que temos acesso a tantas coisas e que fazemos as coisas de uma forma ritualística. Ei, querido, não vai ser fácil você desenvolver uma vida, um hábito de vida, de ouvir a voz de Deus e de ler a palavra de Deus, mas trazer isso como a sua vida, o ar que você respira. Não é fácil, é chato. É chato. Você pegar a Bíblia e parar ali para ler a Bíblia e se dedicar a horas de leitura. E ainda assim, a maioria do povo hoje em dia não gosta mais de ler. Não tem mais o hábito da leitura. Porque a maioria das coisas tem áudio, tem vídeo, até livros tem em vídeo, de forma ilustrada. Mas leiam, tá? Leia, muito bom. Mas a Bíblia entra nisso aí, a pessoa não quer ler. Mas quando você começa, quando você rompe com a barreira do começo, aquele momento que você fala assim: cara, isso não vai me levar a nada, e você vê que te leva assim, te leva para dentro do coração de Deus. Traz Deus para dentro do seu coração, para dentro da sua casa, para dentro da sua vida. E você não consegue mais andar se você não souber o que Ele quer para você. Então, quando você vai comprar alguma coisa, você fala: Deus, me dá uma palavra. Quando começa o seu dia, Deus, me dá uma palavra. Deus, eu vou comprar o carro. Que cor que o Senhor quer que eu compre meu carro? Deus fala comigo. Se tudo é para a glória de Deus na sua vida, até isso você coloca nas mãos de Deus. E Ele fala, queridos, Ele fala. Ele fala, porque você já é um coração rendido e arrependido. Agora você precisa entender e amar a palavra de Deus. Amar a palavra de Deus é amar sua própria vida, porque você não sobrevive sem a palavra de Deus. Orar, falar com o Pai, é saber que Deus vai falar aquilo que você precisa fazer. É isso que Abacuque faz. Quando ele cala a boca dele, ele fala assim: peraí, tá, já falei, agora eu vou ouvir. Eu vou ficar quieto e vou esperar aqui até que Deus fale. É isso que ele faz. E ele entende que Deus está falando com ele. Você precisa amar essas coisas. Você precisa ser apaixonado por essas coisas. Não há crescimento sem se alimentar. Não há.
Você não pode se alimentar apenas de líquido. Você não pode se alimentar apenas de uma coisa durante toda a sua vida, porque você vai morrer. Então não pode ser um ritual isso na nossa vida. Precisa ser mais do que isso. Precisa ser mais do que isso. Avivamentos nunca vão surgir porque existe uma necessidade de manifestação da presença de Deus. Se eu perguntar aqui, muitas pessoas aqui vão dizer que tem alguma coisa pendente em sua vida. Pode ser uma doença, você está tratando, coisas naturais da nossa vida. Todos nós vivemos em um mundo caído e nós estamos propensos a viver essas coisas. Vamos viver. Pode ser uma dificuldade financeira, pode ser um filho nas drogas, pode ser qualquer outra coisa. E se eu chamar você aqui na frente para orar, eu posso orar e Deus pode suprir sua necessidade. Ele pode, porque Ele é Deus. E você pode chegar no outro dia aqui e testemunhar: pastora, que bênção. Foi bom aquele culto, foi poderosa aquela oração, as coisas deram certo, eu passei dessa fase. Só que isso não é avivamento. Isso é parte do avivamento. Isso não é o avivamento em si. Isso acontece quando há pessoas avivadas, quando há alguém predisposto a ouvir o que o Espírito quer fazer através de si. Mas o avivamento vem quando há corações apaixonados, quando há pessoas que discernem, quando há corações entregues, quando há uma busca, quando há um desejo indo de encontro com Deus. Aí sim vem o avivamento. E aí sabe o que acontece? Eu nem preciso chamar vocês aqui na frente. Eu nem preciso orar por vocês. As coisas nem precisam acontecer dessa forma. Porque você mesmo vai declarar e vai acontecer. Senhor, eu te entrego isso aqui nas tuas mãos. Senhor, faça por mim, porque eu não posso fazer. Mas o Senhor é Deus que pode. E vai acontecer. Sabe por quê? Porque antes de você colocar a necessidade e correr atrás de suprir sua necessidade, você se colocou diante dele em adoração, em quebrantamento, em desejo e busca pela presença, pela palavra dele, conversando com ele. E aí sim a Bíblia diz que os sinais vão correr atrás de você. Os sinais seguirão os que crerem. Os sinais seguirão os que crerem. E quinto e último ponto, para que o avivamento aconteça e seja verdadeiro, aí sim o avivamento manifesta a glória de Deus, manifesta aquilo que Ele pode fazer, sinais e prodígios. Atos capítulo 2, verso 2. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Esse momento em que todos nós ansiamos por ver a glória de Deus, por ver os sinais, por ver curas, por ver maravilhas, por ver cegos enxergarem, por ver coxos andarem, por ver situações sendo transformadas poderosamente. Esse momento é para nós hoje. É para nós. Chegou esse momento para os discípulos. Chegou esse momento para eles que estavam há 40 dias sob a palavra do Mestre, sob a palavra de Jesus. Esperai até que do alto sejais revestidos do poder. Esperai, eles esperaram e chegou esse momento. Eu creio que durante esses 40 dias eles entenderam todos esses passos aqui. Eu creio que durante esses 40 dias eles entraram em um lugar de arrependimento. Eles olharam para dentro de si e viram o que estava sendo gerado dentro deles. Eu creio que eles transformaram os lugares aonde eles estavam. Eu creio que eles puderam conversar com a pessoa próxima deles e dizer: ei, fica aqui, não desiste não. Há uma promessa, há um Espírito a ser derramado. Eu não conheço ainda, mas se Ele falou, Ele vem.
Ele vai derramar o Espírito sobre nós. Fica aqui. Fique aqui. Fique aqui. E cada um ali foi uma brasa. Foi uma brasa. Foi um parpo próximo que estava ali do lado. Foi alguém que derramou sobre a vida do outro. E no final dos 40 dias, o Espírito Santo veio sobre eles e eles foram transformados. E nunca mais eles foram os mesmos. E hoje nós estamos aqui. Mas quando a Bíblia fala de 40 dias, todas as vezes que nós vemos 40 dias citado na Bíblia, são processos. São processos, são passos a serem cumpridos, são direções que nós recebemos e que nós precisamos segui-las para que algo extraordinário, algo novo, algo que a gente almeja aconteça. Não acontece de forma invertida. Não acontece e ponto. Deus não vai fazer porque a gente quer. Não acontece. Não adianta eu querer estar aqui, eu querer que o fogo venha, os dons e tudo mais, e o Espírito se manifeste. Eu posso estar aqui, posso receber, mas amanhã eu sou o mesmo de quando eu cheguei aqui. Mas se eu entender que o avivamento verdadeiro começa em mim, que eu sou o foco, que a faísca pega em mim e eu incendeio os outros e as coisas acontecem a partir de mim. Quando nós chegamos aqui, como nós estamos hoje, todos reunidos aqui, vem sobre nós prodígios e maravilhas e Ele transforma. Ele faz. Aleluia. Ele faz. E talvez, querido, hoje você esteja aqui, esteja falando, ai, pastora, tá bom, já entendi a palavra. Entendi que eu preciso seguir esses passos aí. Mas muitas coisas já se perderam no caminho. E eu não passei pelo processo aí dos 40. Não passei por esses passos. E deixa pra lá, a vida que segue. Não, deixa pra lá não. Fica de pé agora no seu lugar. Deixa pra lá não, porque você não veio aqui e não tá nessa terra. Você não veio aqui só para enfeitar o mundo com a sua beleza, não. Você veio aqui para cumprir um propósito. Você veio aqui porque você tem uma missão. Você veio aqui porque você é um incendiário nessa terra. Comece agora a olhar para dentro de si. Comece a colocar em prática agora. Comece a olhar para dentro de si. Feche seus olhos. Não se concentre em mim, não. Se concentre no céu agora. Comece a olhar para dentro de você e comece a arrepender daquilo que está errado. Comece a dizer, Senhor, hoje eu quero me jogar diante do teu altar. E eu quero ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. Eu quero fazer aquilo que eu tenho que fazer nessa terra. Eu quero incendiar os que eu preciso incendiar. Eu quero queimar. Eu quero curar. Eu quero levar vida, eu quero ser um canal de transformação. Eu quero com o meu sorriso curar a dor de uma pessoa. Eu quero com o meu abraço melhorar o dia de uma pessoa. Eu quero, Deus. Comece a falar com Ele nesse momento. Abra sua boca, abra sua boca. Ele está aqui e não precisa se preocupar com quem está do seu lado, porque quem está do seu lado também é um incendiário. Daqui a pouquinho ele está pegando fogo, mas comece você a falar com Deus. Deus, eu quero ser aquilo que tu tens para mim. Eu quero andar neste lugar. Eu quero trazer o avivamento para essa igreja. Eu quero ser um incendiário para essa nação. Eu não quero olhar o que está no macro e pensar que eu só preciso fazer parte do macro, mas que comece em mim o fogo. Comece a orar nesse momento.